comigo, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. O texto bíblico diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Quantos pode dizer amém? Amém. Olhe para mim aqui, queridos. Essa passagem bíblica, quem está escrevendo ela é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi o maior apóstolo do Novo Testamento. Ele foi o criador da teologia sistemática. E nós precisamos entender um pouco, para chegar no capítulo 11 de 1 Coríntios, um pouco quem foi o apóstolo Paulo e por que ele vem escrevendo isso aqui. O apóstolo Paulo, ele começa a sua vida, ele não era cristão. Ele nasce, ele cresce, e quando ele inteira seus 13 anos de idade, ele vai passar por uma cerimônia judaica chamada Bar Mitzvah. Essa cerimônia judaica, que todo judeu passa por ela, é que dá responsabilidade para ele, se ele responder um crivo teológico judaico, ao ponto de ele assumir toda a responsabilidade no formato adulto, mesmo com 13 anos de idade. A partir dali, quando ele passa por essa cerimônia, o apóstolo Paulo passa por essa cerimônia, ele começa a frequentar as escolas rabínicas da época, para ele começar a entender sobre as leis, sobre a Torá, e ele vai começar a despontar sobre a sua inteligência, sobre o seu conhecimento. E dentro desse conhecimento, dentro da inteligência que o apóstolo Paulo tinha, ele vai estudar em uma das 3 melhores escolas rabínicas que tinha na época. Na época do apóstolo Paulo havia 3. A primeira escola rabínica que tinha na época era de um professor conhecido, o nome dele era Shammai. Shammai era um doutor da lei, e ele ensinava sobre os 613 preceitos do Antigo Testamento. A segunda escola rabínica mais conhecida na época do apóstolo Paulo era a escola de um professor chamado Hillel. Esse professor, ele era conceituado por ele ensinar as pessoas ou os alunos dele dentro de um formato também do Antigo Testamento, e tendo a sua reputação muito bem assegurada pelos alunos e doutores da época. Mas Paulo, ele vai estudar na terceira escola rabínica da época. Ele vai estudar com um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um doutor, e por ser uma escola mais nova do que as outras, ele vai se destacar na escola do doutor Gamaliel, ao ponto que todo judeu, quando formasse, quando ele passava pela formatura, recebia o diploma dentro da escola de Gamaliel, ele era considerado um dos maiores intérpretes do Antigo Testamento. Esse apóstolo Paulo vai passar dentro dessa escola. Com certeza, quem passava por essa escola, os convites eram muitos. As chamadas para ministrar nas sinagogas, com certeza, eram muitas. O apóstolo Paulo, ele era poliglota. Ele falava vários idiomas existentes da época, entre eles o hebraico, o aramaico, o grego, entre outros idiomas. Paulo também, nós vamos perceber na Bíblia Sagrada que ele vai vir de uma família nobre, de uma família bem sucedida. Além de ser inteligente, além de ser diferenciado, você vai perceber que ele vem provando algo, que ele era de altíssima inteligência da época, por fazer parte do Sinédrio. O Sinédrio na época era como se fosse o Supremo Tribunal Federal de hoje no Brasil. Como que nós sabemos isso? Está na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. O texto vai dizer que ele consentiu na morte de Estevão.
quando o texto está afirmando que ele consentiu na morte de Estevão, em uma palavra bem direta está dizendo: Paulo votou a favor do assassinato de um homem de Deus. Paulo votou, ele deu aval, sendo membro do Sinédrio, para a morte de um homem chamado Estevão, que era esse homem de Deus. E nós aprendemos muito mais com o apóstolo Paulo. Ele vem crescendo, ele vem desenvolvendo, ao ponto de que ele perseguia os cristãos, mandava amarrar os cristãos no cavalo e puxava os cavalos, mandava matar os cristãos da época, porque ele odiava, ele perseguia, ele não gostava, porque quem falava de Jesus, quem trazia algo sobre Jesus na época, incomodava o apóstolo Paulo. É tão verdade que, se você dá uma olhada nos anais da história, na Itália, mais preciso, em um museu da Igreja Católica na Itália, tem uma carta com exposta. E essa carta vem contando um pouco sobre a pessoa que o apóstolo Paulo perseguia, sobre a pessoa que o apóstolo Paulo não gostava, que era a pessoa de Jesus. Ele não gostava de quem pregasse de Jesus. Mas nesse museu na Itália, vem falando sobre um homem chamado Lúcio Cláusius. Lúcio Cláusius, ele era um soldado, um chefe de milícia do império da época. Há uma história contada paralela à Bíblia, que a fama de Jesus estava crescendo de uma forma tão grande, que o imperador na época disse assim: ó, desce na Palestina e descobre quem é esse homem chamado Jesus. O imperador disse isso para um homem chamado Lúcio Cláusius. Quando ele desce na Palestina para ver quem era Jesus, ele leva um susto, porque ele percebe um homem simples, um homem humilde, mas um homem que fazia milagres e maravilhas de uma forma que nenhum outro homem fazia. Lúcio Cláusius, amando do imperador, ele olhando toda a cena, todo o cenário, ele pega o papiro, ele pega ele tira um momento e ele vai escrever a carta. E quando ele escreve a carta, ele começa dizendo: sabendo que os ditames e decretos de Roma são irrevogáveis, são insubstituíveis, eu faço aqui os meus votos sinceros e pedido de perdão. E abaixo da carta, Lúcio Cláusius coloca: enquanto eu seguia, enquanto eu estava com esse homem chamado Jesus, alguma coisa dele me pegou e eu não consigo mais ficar longe dele. Eu estou indo com ele rumo a Jerusalém. Jesus tinha um poder sobrenatural. Deus fazia com que isso movimentasse a terra ao ponto de encontrar esse homem chamado Paulo. Ele vai ter um encontro com Deus dentro de um formato, e naquele encontro, quando ele fica cego, quando ele fica sem a visão, Deus começa a falar com Paulo. Paulo, a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas falando do apóstolo Paulo, tamanha é a história deste homem. Mas este homem, ele vai viajar por mais de 32 países. Ele vai viajar por mais de 54 cidades. Ele vai viajar por mais de 9 ilhas do Mediterrâneo. O apóstolo Paulo não tem relatos bíblicos na Bíblia sobre a família dele, sobre esposa, sobre filho, não tem. Paulo, ele era um hebreu nascido numa área gentílica, que era descendente da tribo de Benjamim, e mais ainda, esse abençoado era cidadão romano. Então ele tinha mais de 2 cidadanias. Paulo, ele vem falando sobre algumas mulheres na Bíblia Sagrada que vai ajudar ele na obra do Senhor. São poucos os relatos que ele fala sobre as mulheres na Bíblia Sagrada. Entre elas, ele dá nome: a irmã Trifena, a irmã Trifosa e a irmã Pérside. Gente, isso aqui não é apelido, é nome mesmo. Trifena, Trifosa e Pérside. Tem em Romanos, capítulo 16 e versículo 12. Paulo, ele vai pregar o evangelho do Senhor depois do encontro que ele teve com Cristo. E a primeira mulher que vai aceitar Jesus na Europa pela vida do apóstolo Paulo, temos uma dela aqui. O nome dela era a irmã Lídia. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Paulo, ele é aquele, depois de Jesus Cristo, uma das pessoas mais importantes do Antigo, do Novo Testamento, dentro da teologia moderna, dentro da teologia sistemática, melhor, sobre isso.
Só que ele vai escrever sobre Corinto. Ele vai falar sobre nós, sobre o formato da ceia. Isso aqui já é tempos depois. Isso aqui já é um outro tempo, depois de experiências com Deus. É tão interessante, porque quando a gente dá uma pausa aqui antes de entrar em Corinto, mas no encontro que ele teve com Deus, quando Deus fala com Paulo, ele sabe que é Deus que está falando com ele. É tão verdade que quando Deus, quando Deus fala com um dos seus discípulos para abrir a porta para Paulo, para ajudar o apóstolo Paulo, um deles vai falar assim: Deus, esse homem eu conheço, esse homem é mau, esse homem mata crente, esse homem aí. Deus vai falar o seguinte: olha, vai e faz o que eu estou mandando, porque para mim ele é vaso de valor. Enquanto os homens da terra estão olhando para o passado de Paulo, Deus está olhando para o futuro. Enquanto os homens estão olhando para o passado e está dizendo: ele mata, ele faz isso, ele é maldoso, Deus está dizendo: vai lá e faz, porque para mim ele é vaso de valor. A primeira aplicação que eu vejo no texto: os homens vão sempre olhar para o teu passado, mas Deus vai sempre olhar para o teu futuro. Enquanto os homens estão dizendo: bebia, matava, roubava, prostituía, fazia tanta coisa assim, Deus está dizendo: eu não quero olhar para o passado dele, eu quero olhar para o futuro dele, porque vai ser um grande homem, uma grande mulher, vai gerar resultado, e o meu nome será glorificado na vida dele. Quem está comigo, diga aleluia. Aí o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre o formato da ceia. E dentro do formato da ceia, ele vai falar dentro de um texto que é o nome de uma cidade, Corinto. Coríntios é referente a um povo da época, Corinto. Corinto era uma cidade muito complexa, era uma cidade rica, era uma cidade culta, era uma cidade cosmopolita, mas ao mesmo tempo corrompida. O significado da palavra Corinto significa corrupto, ou corrupção, ou aquilo que está se corrompendo. Em Corinto, para você ter noção do peso da cidade, era onde estava o templo da deusa Diana dos Efésios. Em Corinto era onde tinha o templo de Eros, que era o deus do erotismo. Em Corinto, as pessoas iam de muito longe para participar das celebrações que eram feitas em Corinto. Havia um centro cultural muito grande dentro de Corinto. Paulo, ele está falando sobre essa cidade, sobre o formato da ceia, e é dentro de Corinto que tinha os dois maiores portos do mundo antigo. Os dois maiores portos do mundo antigo estavam dentro de Corinto. É em Corinto que estava o templo do deus Dionísio, que é o deus do vinho, o deus da bebedeira, o deus do alcoolismo. Era em Corinto que eles faziam culto de ceia em espécie de orgia, de bebedeira, algo sem limites. Em Corinto, quando ia levar a ceia, eles organizavam a mesa, e quem tinha mais, levava mais. Quem tinha menos, levava menos. Quem não tinha nada, não levava nada. É em Corinto que Paulo vem corrigindo isso e falando sobre a ceia. Porque quando Paulo chega na ceia que eles estavam fazendo, Paulo percebe que aquilo não era uma ceia, mas parecia uma ação de conveniência, isolada no meio de muitos. Aí Paulo vem dizendo: está tudo errado. A ceia que vocês estão fazendo não é desse jeito. A ceia que vocês estão fazendo não pode ser assim. A ceia é corpo de Cristo. A ceia é unidade. A ceia é comunhão. Por isso que Paulo fala sobre uns esperar os outros, porque no formato da época era assim: quem levava mais comida comia primeiro, quem levava menos comida esperava depois, quem não levava nada não comia nada. Paulo está dizendo: não é assim não. Vamos colocar na mesa, todo mundo vai comer junto, todo mundo vai alimentar junto, todo mundo vai participar junto. Paulo vem falando sobre a ceia no formato espiritual, porque ele fala para nós sobre olhar para a cruz. Por que é olhar para a cruz? Porque você não pode participar da ceia se você não olhar para a cruz. O único sentido de você participar da ceia
Não é porque você é crente, não é porque você vem à igreja. O sentido de participar da ceia está ligado na cruz do Calvário. A cruz é vertical e horizontal. Paulo está dizendo, quando você olha para a cruz, na vertical, revela sua intimidade entre você e Deus. Quando você olha para a cruz, na horizontal, revela sua intimidade entre você e os homens. Paulo está dizendo, você não pode participar da ceia na horizontal se você não tiver comunhão na vertical. Paulo está dizendo, você não pode falar que está bem com Cristo se você não está bem com seu irmão. Paulo está dizendo, você não pode dizer que obrigado, Senhor, pela comunhão que nós temos na vertical, se você é carne, se você é matéria, se você não é anjo. Se você fosse anjo era só vertical, espírito, mas você é carne, você é matéria, você é gente. Gente como gente precisa de gente na terra. Paulo vem nos orientando sobre isso. Paulo vem dizendo para nós sobre o que ele recebeu. Ele vai dizer, eu recebi do Senhor, ou seja, não é coisa da cabeça, não é coisa criada pelo império da época, não é coisa criada pelos homens. Paulo está dizendo, a orientação que eu vos trago não vem de mim, mas vem de Deus. Não é fruto daquilo que eu penso, mas é fruto daquilo que Deus já colocou sobre a nossa vida. Paulo vai falar sobre em memória e não em memória. Por que Paulo fala em memória? Porque em memória é alguém que morreu, mas está vivo. Em memória é alguém que morreu e não volta mais. Paulo está dizendo, toda vez que você participar da ceia, a ceia de Cristo na igreja, ela não é como alguns pensam, porque no formato do catolicismo antigo, romano, eles têm a ideia que a ceia é no formato de transubstanciação, que a partir do momento que você participa do pão, ele se transforma em corpo. A partir do momento que você participa do vinho, ele se transforma em sangue. Paulo está dizendo, é em memória, é ato simbólico, mas a memória tem que estar voltada em Cristo, em Jesus de Nazaré. Paulo está dizendo para nós, quem come e quem bebe indignamente. Ele está falando daquilo que é sério, gente. Por isso que há muitos entre nós, eu falo nós não aqui, mas sentido de senso comum de gente, muitas pessoas que participam da ceia no formato indignamente. Mas o formato indignamente é o formato de brincar com a misericórdia de Deus. Eu vou dizer algo na condição de pastor, cuidado com a misericórdia de Deus. Pastor, mas é ela que me protege, sim, mas a misericórdia de Deus tem limite. E a misericórdia de Deus tem limite dentro de uma ação chamada iniquidade. Quando a pessoa brinca demais, vai brincando demais, Deus vai protegendo ele na misericórdia. Mas chega uma hora que o próprio Deus permite alguma situação. Deus puxa a corda, Deus trava a porta, Deus fecha ali, porque, irmãos, a graça não é autorização para você pecar. A graça de Deus é favor de Deus para você não pecar. Nós entendemos isso na Bíblia, porque quando vamos participar da ceia, o primeiro olhar que temos que ter não é para o irmão que está do meu lado. Paulo vai dizer, cada um julgue a si mesmo. Paulo não está mandando o Carlos Maia julgar Maria. Paulo não está mandando o Carlos Maia julgar o João. Paulo está dizendo, cada um julgue-se a si mesmo. Está dizendo, olhe para dentro do baú da sua vida. Olhe para dentro do porão da sua alma. Se você está aqui hoje e está dizendo, pastor, eu me sinto indigno de participar da ceia. Parabéns, você pode participar se você arrepender dos pecados. Porque a primeira coisa que te faz digno de participar da ceia é o seu sentimento de indignação daquilo que não vem de você, mas vem de Deus. Porque ceia não é ambiente de condenação, mas ceia é ambiente de restauração. Eu não fico forte para ceiar, eu participo da ceia para eu ficar forte. Eu não vou me encher para eu participar da ceia. Você vai participar da ceia para ser cheio até Jesus voltar. E se ele não voltar daqui 30 dias, estaremos de volta dando glória e aleluia. Você pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus?
Então o problema não é pecar, mas o problema é não sentir mais a dor do pecado. A questão é que a pessoa não pode ter a mente anestesiada e achar que tudo é normal. Gente, um dos maiores pecados é a dureza de coração e a falta de choro pelo pecado. Se a gente não tivesse a ideia de que somos pecadores, necessitamos da graça, da misericórdia, e tiver uma vontade de se arrepender dos nossos pecados e erros todos os dias, podemos estar no caminho do fracasso, da religiosidade e se perder no meio do caminho. Paulo vem falando sobre isso. Paulo está dizendo para nós: pior do que cair é estar caído e não perceber. Paulo vem dizendo para nós: busca um evangelho que te rasgue, que faça você brotar as lágrimas. Por quê, pastor? Porque enquanto houver palavra de confronto, enquanto houver palavra de evangelho, palavra de Cristo, palavra de Jesus, enquanto houver sinais de quebrantamento, haverá esperança de restauração no meio da igreja. Por isso, gente, por isso, igreja, que avivamento não é descer a rua pulando, mas avivamento é você subir o Calvário chorando por aquilo que ele fez na cruz do Calvário na sua vida. Você pode adorar o nome de Jesus. Paulo vem dando uma aula para todos nós sobre isso. E Paulo vem dizendo: a ceia tem que, ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Paulo vem dizendo: a ceia aponta para a cruz, para o Calvário. Por que ele fala sobre isso? Porque se não fosse o Calvário, o inferno seria um reino imbatível. Se não fosse o Calvário, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse o Calvário, seríamos um monte de gente fanática. Se não fosse a cruz, não teríamos culto hoje. Foi na cruz, meu irmão, foi na cruz, igreja, que o rei se fez réu. Foi na cruz que a videira verdadeira se fez raiz de terra seca. Foi na cruz que o juiz se fez condenado. Foi na cruz que o advogado se fez acusado. Foi na cruz que o leão se fez cordeiro. Foi na cruz que ele pagou o preço do meu, do seu, dos nossos pecados. Você pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus. Então a Bíblia vem falando sobre a ceia. Paulo vem falando sobre isso. A Bíblia fala que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Que é isso, pastor? Antes do mundo existir, ele já era. Antes do mundo vier acontecer, ele já era, ele já existia. Quem? Deus já existia. A Bíblia fala, se você olhar os parâmetros bíblicos, porque a Bíblia não tem ponto sem nó. Abraão vai caminhar 3 dias para subir um monte, e Deus vai enviar um cordeiro. Não é carneiro, é cordeiro. É a diferença entre o carneiro e o cordeiro. O cordeiro que, oh glória, o animal que Deus envia para Abraão no Gênesis é a tipificação de Cristo no Novo Testamento, na crucificação de Jesus. Jesus, ele começa o ministério com 30 anos, vai demorar 3 anos e meio. Só que alguns detalhes chamam muita atenção. João Batista vem dizendo para nós assim, ó: eis aí o cordeiro, e não carneiro. Ele diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vem dizendo para nós: foi na cruz que o cordeiro veio consertar o estrago do primeiro homem no Éden, Adão. Foi na cruz que Jesus veio consertar o estrago do jardim, na cruz do Calvário. Foi na cruz que o leão se fez cordeiro e não carneiro. Por que cordeiro? Porque cordeiro fala da obra redentora, está ligado à completude de Deus. Paulo está dizendo para nós que o nosso, oh glória, que o nosso maior problema em entender isso sobre a cruz do Calvário é a ausência da unidade. Paulo está dizendo dentro das entrelinhas que nós só podemos ter união com o nosso irmão, unidade com o nosso irmão, se estivermos em comunhão com Deus. Sabe qual é o problema nosso? Nosso não aqui, mas modo geral. Nós queremos que as pessoas que elas venham
caber dentro do nosso pacotinho. A gente está querendo que as pessoas venham caber dentro da nossa caixinha. Se não for do seu jeito, não dá. Se não for do meu jeito, Paulo vem quebrando isso. Paulo vem dizendo, não é você que define, não é o Carlos Maia que define. Paulo vem dizendo isso para onde? Para a igreja. Paulo vem dizendo, ei, igreja não é lugar de santos, não é lugar de pessoas que não tem problema. Igreja não é lugar de gente certinha. Paulo vem dizendo, igreja é lugar de pecadores arrependidos. Paulo vem dizendo, igreja é lugar aonde tem um que não presta, tem um que é mais ou menos, tem um que é bom, tem um que paga, tem um que não paga, tem um que mente, tem um que rouba, tem um... Ah, pastor, mas e não cabe aqui? E vai caber aonde então? No inferno? A igreja é para resgatar quem está perdido. A igreja é para restaurar quem não presta. Só que a igreja tem um detalhe, e Paulo vem falando isso, o próprio Deus nos ensina isso. Venha como estás, conheça o evangelho, mas não permaneça como veio. A igreja aceita tudo, aceita todos, mas não aceita tudo. Por quê, pastor? Porque o poder do evangelho tem o poder de transformar vidas, tem o poder de transformar famílias. Então de vez em quando você vai ver o quê? Um arranca-rabo, uma batida de frente, um deslize, um fio desencapado. O que é isso, pastor? É olhar para a cruz. Paulo está dizendo, olhe para a cruz. Quem vai te levar para o céu não é Carlos Maia, não é Gledson. Quem vai te levar para o céu não é João, não é Maria, não é Daniel, não é Gabi, não é David. Quem vai te levar para o céu é Jesus de Nazaré. Enquanto você estiver olhando para a cruz, o seu foco está nele. Enquanto você estiver olhando para o autor e consumador da sua fé, você está firme em Cristo. Por que muitos ficam titubeando, ficam se perdendo no meio do caminho? A falta de maturidade, conhecimento cristão, a falta de conhecimento bíblico. Não é ler a Bíblia, é entender. A dificuldade não está no ler, está no entender. Não é estar no meio de quem sabe, é saber o que fazer quando tem que fazer no meio de quem sabe. A questão é tão simples, mas é a gente que complica. Paulo está dizendo, você tem que olhar para Cristo, olhe para frente, olha para o autor e consumador da sua fé. Mas meu irmão está pecando, salvação é individual, cada um vai dar conta da sua. Ah, pastor, mas está difícil mesmo. Olhar para cima, olhar para Ele. Os seus olhos têm que estar em Cristo. Dá um toque a alguém, diga para ele ou para ela assim, ó, não tira os olhos de Jesus. Oh, glória! Aleluia! O Senhor é Deus. E Paulo vem falando no futuro. Paulo vem falando assim, ó, até que ele, linguagem futurística, não veio, até que ele venha, futuro. Por que Paulo fala sobre o futuro? Ele está dizendo para o céu. A ceia não é para fazer você ser rico. A ceia não é para fazer o dinheiro cair na sua conta. A ceia não é para deixar você ser mais poderoso na terra. O evangelho de Jesus não é trevo de 7 folhas. O evangelho de Jesus não é título de capitalização. O poder do evangelho não é para te deixar mais rico ou mais pobre, é para gerar transformação em você. O poder da ceia, o evangelho pregado sobre a ceia é para fazer você entender o céu pelo lado de dentro, é para gerar desejo em você. Céu não é nosso destino, o céu é nosso retorno. É fazer você entender que daqui uns dias a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar. Se você crê que Jesus vai voltar, amém. Se você não crê que ele vai voltar, me perdoe, ele vai voltar do mesmo jeito. A questão é que ele vai voltar, não sei que dia, não sei que hora, a Bíblia não fala, mas ele vai voltar. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Esteja preparado, esteja em comunhão. Tem gente perdendo a paz, perdendo a alegria, perdendo a esperança. Tem gente Belém, bicudinho. Tem gente dando fio, dando choque com fio desencapado, porque não consigo. Irmãos, igreja, evangelho do Senhor não é clube social onde eu coloco quem eu quero e sai quem eu quero, não. Igreja, meu irmão, é corpo de Cristo. Igreja não é Rotary Club onde vem quem quer, não. Igreja é corpo do Senhor. Ah, pastor, não. Igreja não é o que eu quero, é o que Ele quer. Se fosse ter uma igreja do jeito que eu quero, meu irmão, eu queria uma igreja com 2.000 membros, sem problema, com classe, com escola, com hospital, com colégio, com tudo. Mas não é. Isso aí é achismo dentro da religiosidade, de uma teologia fajuta, de quem não conhece Bíblia e vive de versículo isolado. Aí Deus está dizendo para você, vem ter entendimento da palavra comigo, eu vou gerar experiência em você. Oh glória, eu vou gerar transformação na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Então, a proposta do evangelho é fazer você olhar para que Paulo vem falando sobre isso. Ele fala sobre o tribunal em uma linguagem
bem apocalíptica, bem futurística, uma linguagem bem teológica. Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja. Você vai morrer um dia, e para onde você vai? Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, ou espírito, corpo e alma, do jeito que você quiser entender, mas tricotomia, corpo, alma e espírito. Você morre, a carne vai para a terra, o espírito volta para Deus, e a sua alma, a psique, é a sede dos seus atos conscientes, inconscientes. A sede é onde estão os nossos desejos, emoções, é onde está a nossa fonte de amor pela pessoa, é aqui na alma. Você ama porque tem alma, você gosta do outro porque tem alma, você pensa porque você tem alma. E aí, pastor, a sua alma vai esperar o grande dia do julgamento. E a pergunta que eu faço é: se Jesus voltasse hoje para você, se desse um piripaco, Deus o livre e guarde, desse um piripaco, travasse uma veinha na sua cabeça, quanta gente está morrendo do dia para a noite, e pior do que isso, eu vou até tomar água para falar um negócio forte. Bezetacil na veia, não assuste. Tem crente na igreja que se morrer hoje ele não vai para o céu. Isso aqui não é acusação, mas é parâmetro de vida por aquilo que ele vive e por aquilo que ele fala. Pastor, me prova. Vou te provar. Você sabia que naquele grande dia muitas pessoas não terão, não vai entrar no céu no arrebatamento da igreja? Por que eles não vai, pastor? Sabe por quê? Falta de perdão. Pastor, eu era dizimista, mas não perdoava. Pastor, eu tomava ceia, mas não perdoava. Pastor, eu ajudava na igreja, mas não perdoava. Nós precisamos ensinar nossos filhos, famílias, igreja e amigos e pessoas que estão à nossa volta a falar menos de pessoas e a falar mais de Deus. Precisamos ensinar as pessoas que estão à nossa volta, na nossa mesa, a entender o céu pelo lado de dentro, não a terra corrompida pelo lado de fora. Precisamos entender e ensinar as pessoas à nossa volta que a falta de perdão dói nos ossos, dá gastrite, cai o cabelo, dá excesso de caspa, dá dor de cabeça, altera a ansiedade, gera estresse. Irmãos, você precisa cortar a corda da sua perna que faz você pecar todos os dias pela ausência de perdão. Quem sabe essa ceia dessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: não seja crente de figurinha, seja crente para ir morar no céu. Não seja crente religioso, mas seja crente para entender o que Deus está falando conosco todos os dias. Sabe, nós precisamos a cada dia entender que o apóstolo Paulo vem falando sobre isso. Passado, ele fala sobre o que a ceia representa. Presente é onde nós estamos hoje, é onde nós queremos ir, é o que nós queremos ser. E sobre futuro, até que ele venha. Quem será você amanhã até que Jesus venha? Aonde você estará? Quantas pessoas estão esfriando na fé? Quantas pessoas estão perdendo a salvação? Tem gente tirando gente de igreja por causa de coisa que não tem nada a ver. Nós precisamos levar as pessoas para o céu, não é para o inferno. Precisamos numa terra como essa, que é corrompida pelo principado e potestade que atua nela, a ser diferente no meio dos iguais. Precisamos sair da nossa boca a palavra de vida eterna, não palavra de morte eterna. Precisamos ser agente de cura, não agente de morte. Precisamos ser chave e não cadeado que venha trancar para travar. Precisamos ser GPS, ser guia. Precisamos ser gente diferente no meio da massa que vivemos. Não freio de mão, não âncoras, não gente que fica falando de passado. Deus está falando conosco todos os dias. Se a nossa mente mudar, a nossa vida muda, nosso futuro muda, nosso presente muda. Paulo vem ensinando para nós até que ele venha. Aí Paulo finaliza dizendo para nós sobre a questão da individualidade dentro da coletividade, mas dentro do reino de Deus. Dentro da individualidade, cada um é singular, não é plural. Cada um julgue-se a si mesmo. Ele está dizendo: você pecou essa semana, então você tem o direito de pedir perdão para Deus e participar da ceia. Você mentiu, você roubou, você fez alguma coisa de errado, pode pedir perdão para Deus, recomeça. A questão não é pedir perdão, é permanecer no erro todos os dias. Aí cuidado com a misericórdia e com a iniquidade de Deus. Paulo vem falando para nós sobre a questão de você entender o poder da cura na ceia. Ele fala que há muitos doentes no meio de nós. E esse doente aqui, há um parâmetro bíblico sobre o espiritual e o carnal, porque o espiritual influencia o carnal. Pessoas que estão vivendo uma vida de qualquer jeito, e você precisa consertar sua vida.
Você precisa recomeçar de um jeito diferente. Nós não vamos tirar você da igreja. Ninguém vai sair dessa igreja. Ninguém vai te excluir dessa igreja. Pastor, qual que... Não. A Bíblia fala sobre isso. Ninguém tira ninguém de igreja. As pessoas saem ou porque foram confrontadas e não gostaram, ou porque saíram por causa de pessoas. Porque quem sai de igreja por causa de pessoas é porque nunca entrou nela por causa de Cristo. E outra coisa, tem joio e tem trigo, sim. Pastor, tem que tirar o joio. Quem diz que tem que tirar o joio? Jesus não mandou tirar o joio. É necessário que o joio esteja no meio do trigo. A diferença entre o joio e o trigo não é no presente, é no futuro, é na colheita. A diferença entre o joio e o trigo não é agora, mas é quando a trombeta soar. Aí nós saberemos quem é o joio e quem é o trigo. Mas é necessário o joio e o trigo, porque se o joio não manifesta, você não sabe quem é trigo. E se o trigo não manifesta, você não sabe quem é joio. Então, as duas coisas você começa a entender dentro da atmosfera espiritual, que o próprio Deus permite até isso. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Quem sabe você está aqui nos assistindo ou em casa pela internet. O Espírito Santo está falando para você: volte ao primeiro amor hoje. Recomece de um jeito diferente. Lembra que eu falei? O que te faz digno de participar da ceia é o sentimento de indignação da ceia. O que te faz, o que permite você participar da ceia é você entender que você por si próprio, você não poderia participar da ceia, mas não é por você, é pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Quem sabe essa noite é a noite que você tem que primeiramente se perdoar. Se você não perdoar, você não consegue perdoar ninguém. Se você não se amar, você não consegue amar ninguém. Você está cobrando o amor de alguém de fora, mas você não consegue dar amor nem para quem está aí dentro de você. Você que está pedindo perdão de alguém de fora, mas você não consegue liberar o perdão nem primeiro para você. É impossível a gente transbordar em alguém aquilo que nós não temos. É impossível a gente dar para o outro aquilo que não tem no estoque da nossa vida. Quem sabe essa noite o Espírito Santo está falando no seu coração: se perdoe. Os erros do passado deixa no passado. As traições do passado deixa no passado. Aquilo que te fez você ser envergonhado no passado, deixa no passado. Recomece hoje de um jeito diferente em nome de Jesus. Recomece hoje com um jeito diferente em nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um momento. Oh Espírito de Deus, você não precisa deixar a ceia por causa do pecado. O que você precisa deixar é o pecado por causa da ceia. Você não precisa ficar longe da presença de Deus por aquilo que aconteceu, mas é voltar para perto do primeiro amor, de onde você nunca poderia ter saído. Feche os teus olhos e fale com Deus por um minuto. Talvez você entrou aqui com o coração despedaçado, angustiado, angustiada, e está falando: Jesus, me perdoa. Pode pedir perdão, pode falar com Ele. Falou o que não deveria, fez o que não devia, envolveu com gente errada, e está tomando hoje uma decisão de recomeçar de um jeito diferente. Fala com Deus por um minuto. Vou deixar você falar com Deus. Voltar onde errei, de onde caí, não posso viver sem ti. Isso, abaixa a sua cabeça e fala com Deus. Posso viver sem ti. Se você magoou seu irmão de longe, libera perdão para ele. Se você magoou seu irmão de perto, libere perdão para ela hoje. Talvez o diabo está ganhando na sua vida 1-0 para o diabo porque não libera o perdão. Diga para o Satanás hoje você perdeu, porque hoje eu estou cortando a pedra que me trava do passado. Fica de pé comigo. Mas sei que estás perto a todo instante. Fala com Deus por um minuto. Eu vou deixar você orar, vou deixar você falar com Deus. Hoje eu venho pedir, retires de mim, não retires. Perco tudo, mas não posso viver sem ti.
Isso. Vou voltar onde errei, levantar de onde caí. Se você tem que falar com Deus, peça perdão, recomece. Dê um tapa na cara do inimigo hoje. Diga: perdeu, Satanás. Segura bem baixinho. Dê um tapa na cara do inimigo hoje. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é fiel, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é santa na terra. Perdoa nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões. Precisamos do Senhor todos os dias, ó Deus. Nos ajude a ser melhor a cada dia. Nos ajude, Pai, a ir mais longe. Perdoa nossos delitos, ó Deus, quando falamos mal de quem não deveria, quando tocamos em famílias, quando tocamos, ó Pai, em filhos, no patrão, na patroa. Perdoa nós mesmos, ó Pai, por olhar para nós e com um olhar de vergonha para dentro de nós. Nos perdoa, Senhor. Queremos ser diferentes nessa terra, queremos ser diferentes no meio dos iguais. Queremos ser uma igreja viva, Jesus, uma igreja ativa, uma igreja cheia do Teu poder, Espírito Santo. Oh Deus, por um minuto fecha os teus olhos. Oh Espírito de Deus. Espírito Santo incomoda pessoas hoje. Espírito Santo incomoda pessoas hoje, ao ponto de eles recomeçarem de um jeito diferente. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir adorando, adora aplaudindo, aplaude adorando o nome de Jesus. Ainda em pé, 1 Coríntios capítulo